E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo. Eu estava conversando com o Deusimar de quinta para sexta, né? Liguei para ele, né? Batemos ali um bom papo, né? Um longo papo, gostoso aí relembrando as coisas. E nós estávamos conversando, né? E né, o Deusimar serviu o exército, eu também. E a gente estava conversando ali, eu contei para ele algumas coisas que aconteceram quando eu estava servindo no exército. E ele falou: ah, rapaz, você devia gravar um vídeo sobre isso, né? Então tá aí, vamos gravar um vídeo. Não sei se interessa a vocês. Se interessar, continua assistindo. Se não, desliga aí. É... Assim que eu saí do IASP, quando eu fui para o IASP em 1983, eu saí de Ribeirão Preto. Nós morávamos em Ribeirão Preto. Quando eu voltei, eu já não estava mais em Ribeirão Preto. Né? No final ali de 1985, os meus pais tinham mudado para Itapetininga, né? Ribeirão Preto era aquela cidade grande, legal. Itapetininga é uma cidade meio obscura ali. E se você não sabe, quando você sai de um lugar onde tem uma organização militar, o que era o caso ali, né, em Hortolândia, Campinas, aquela área, você tem ali uma organização militar grande ali, você tem uma brigada, né, eles têm generais ali, é grandão. E Itapetininga não tinha nem um exército pequeno ali, era basicamente o tiro de guerra, né? E o tiro de guerra normalmente é um sargento que cuida, né? Um negocinho pequeno, você vai lá de manhã, fica umas 2 horas, 1 hora, sei lá. E, e a lei é que se você sai de um lugar que tem uma organização militar, seja ela grande ou pequena, para um lugar onde não tem, que é no caso o tiro de guerra, você é mandado para a organização militar mais próxima da sua casa. Justamente para as pessoas não fugirem, né, de pegar e servir o exército num lugar que é exército mesmo, para um lugar que é mais fácil, que é o tiro de guerra, né? E eu caí na besteira de falar que eu estava vindo de Campinas, né? Idiotice minha, né? Eu não precisaria ter falado aquilo, porque meus pais já moravam ali há o que, uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e eu não precisaria. E eu, idiota, né? Ingênuo, né? Como eu sempre fui, cheguei e falei pro cara, falei, ó, eu tô vindo de Campinas. fui mandado para a próxima organização militar ali, né? Itu. Fui para Itu. Era mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas de viagem da minha casa, né? E eu tentei escapar de tudo quanto é jeito. Desde o meu alistamento até eu ter que realmente ficar lá. Nesse período eu estava comportando em Presidente Prudente. Eu estava na equipe do Fábio, sabe o Fábio? O membro mais exaltado do PSI, o Fábio montou uma equipe, foi para o Presidente Prudente, eu estava lá, comportando lá na equipe do Fábio. Eu estava junto com aquele cara lá, o Paulão Sucrilho, vocês lembram dele? Aquele cara grandão do IASP, o Sucrilho. Nós ficamos bem amigos, né? Depois que a gente saiu do IASP, nós rodamos ali, estado de São Paulo junto ali, fazendo uma coisa, fazendo outra. E estávamos eu e o Paulão na equipe do Fábio, né? E aí chegou a data que eu tinha que me apresentar no exército, né? E inclusive a gente tinha saído lá da equipe, acho que um pouco antes a gente tinha saído da equipe do Fábio, né? O Paulão, ele era muito cabeça quente, ele brigou com o Fábio, eu lembro os dois batendo boca, foi muito engraçado, mas os dois tiveram uma briga feia lá. E aí nós saímos, aí eu tive que ir para o exército em Itu para poder me apresentar lá, né? E eu cheguei lá, eu tinha problema nas costas, né? Eu já tinha passado pelo aquele acidente em Itapetininga, que eu tinha problema, né? Eu mergulhei num rio que tinha pouca água, eu quase fui parar na cadeira de roda e aquilo afetou, né, a minha coluna.
e eu tinha certeza que eu ia ser dispensado do exército, né? Eu já tinha o segundo grau, eu queria ir para a faculdade, pai, tinha certeza. Eu fui lá assim e falei, bom, eu vou ali só para cumprir, eu vou ser dispensado. E eu não fui. Eu não fui. Eu cheguei lá e os caras colaram no meu pé igual chiclete, eu não consegui sair. Eles falaram, ó, tal dia você tem que se apresentar aqui, você tá conscrito, né, como eles dizem, antes de você se tornar ali um soldado, né, você é chamado de conscrito, né. E aí fazer o quê? Tive que ir, né? Aí cheguei lá, meu pai, né, para alguém, né, criado como eu assim em casa, né? Minha mãe ela me criava igual menina, né? Eu fui criado ali lavando louça, né? Eu tinha muitas irmãs, pá, né? Meu irmão, ele saiu cedo de casa. As minhas referências eram mais, né, as minhas irmãs, ali as amigas dela, né? Muito aquele, né, aquele negócio assim, né? Tranquilo, né? Igreja, aí chega no exército, é só palavrão e o pessoal gritando. Eu não gostei, não gostei daquela experiência ali, principalmente o choque ali, né? Do início, pá. Eu lembro que meu pai me deixou um dia lá 4 horas da manhã, porque eu tinha que estar lá às 5. Meu pai, né, dirigiu de Itapetininga até lá. E eu fiquei lá, fiquei no exército. Mal saberia eu que eu só sairia dali há 1 ano, 1 mês e 15 dias, né? E, e é incrível porque naquelas primeiras semanas ali, né, que eles ainda estão vendo ali quem realmente vai ficar, quem não vai, eu ainda tinha uma esperança de ser. Lá tinha um cara que ele era teologando, o nome dele era Marcos Quarteroli, não sei se vocês conhecem ele. Ele era teologando, encontrei o cara lá. E tinha o Sidney, vocês lembram do Sidney Cardoso? Ele era um corvo, Sidney Cardoso, a gente chamava ele de dromedário, porque ele tinha, né, às vezes ele ficava meio assim. Ele era um corvo, encontrei o Sidney lá, porque o pai dele se tornou pastor de Itapetininga. E ele também caiu no mesmo problema que eu, ele foi mandado para Itu ali. Mas ele foi dispensado e o Marcos Quarteroli foi dispensado. E eu, como não podia ser, né? O Lincoln aqui, fiquei. E aí eu comecei lá, né, cara? Eu era o. Né, eu não tinha vergonha desde o início, né? De ler a Bíblia ali, né? Principalmente quando você tá com um problema assim, eu levei tudo quanto é livro do irmão White, da Bíblia, espalhava os livros lá em cima da cama e ficava lendo. E aí o pessoal, acho que por eu não ter vergonha nem nada, o pessoal respeitou, entende? E inclusive assim que você entra no exército, você ainda não é um soldado, você é um conscrito, né? Você está conscrito ali ao exército, mas você ainda não é um soldado, você não é nem um soldado raso, você é menos do que um soldado, você é um conscrito. E o pessoal brincava comigo que eu não era conscrito, eu era com Cristo. Porque a Bíblia ali, coisa tudo, e, sei lá, acho que legal, né? Mas. E, e eu comecei a penar ali, né, um pouco, no início pelaquela mudança de ambiente, né? Eu tinha que ficar no exército, eu era laranjeira, né? Eu vou usar algumas expressões de caserna aqui, né? Eu era laranjeira. Laranjeira quer dizer que você fica lá no exército, dormindo ali no exército durante a semana. Porque eu morava 2 horas, acho que era 2 horas e pouco, 2 horas, sei lá, da minha casa, então eu não podia ir para casa e voltar todo dia, né? Então eu era laranjeira, eu ficava ali. Laranjeira sofre, cara. Laranjeira está ali no exército direto, principalmente ali naquele início, né? E, e eu penei, né?
O Deusimar, né, ele até hoje ele fala que eu escrevi lá uma carta para ele, eu estava meio ali desesperado no início e mal sabia eu que aquilo era só o princípio das dores, né, que viriam mais. Bom, como eu tinha vindo do patologia clínica, né, aquela história, né, aquele linguajar ali e tal, eu peguei a atenção do capitão, que era doutor, né? No exército você tem a formação sanitária regimental, que era ali, né, o FSR, e o pessoal ele era forte. Nós éramos um... Aliás, o Exército ele era o 2º GACAP, Grupo de Campanha Autopropulsado Regimento Deodoro. A gente usava boina preta, né, porque nós tínhamos carros de combate, né, tanque, né? No Exército você não pode falar tanque, no Exército é carro de combate. Ou então obuseiros, né? Nossa, se você falar tanque no Exército, o pessoal te joga no chão e faz você pagar a flexão até você morrer, né? Tipo bala, você não pode falar bala no Exército, tem que ser projetil, não é nem projétil, é projetil. Essas porgariadas assim, né? Essas besteiras de militar. E ali, né, como eu disse, era o 2º GACAP, Grupo de Campanha Autopropulsado. Regimento Deodoro é uma coisa de cavalaria, ali não era cavalaria, ali era artilharia, né? Mas como antigamente tinha lá uns carros de boi, uns negócios ali, ficou o nome ali, né, a Legacy ali, ficou o nome Regimento Deodoro, mas era um grupo, era artilharia. E quem comandava ali era um coronel, né? Ele era um cara grandão, assim, um sujeito grandão. Ele não era um cara mau, ele era um cara legal, mas ele impunha em você, não? Ele era assim um mulatão, cara de quase 3 metros de altura, assim, parecia um guarda-roupa de porta aberta. Ele impunha respeito só pela presença dele, né? Me lembra lá o da Visão, né? A massa, né? A massa lá da Visão. E aí eu fui, devido ao patologia, né? Coisa, eu peguei, né? Eu fui pego para ser enfermeiro, né? E esse capitão que era médico falou: não, você vai ser enfermeiro. Eu gostei desse teu linguajar aí, você é um cara de saúde, você vai virar enfermeiro aqui, né? E as pessoas que assumem função logo que o ano começa ali, por exemplo, se você vai ser cozinheiro, se você vai ser enfermeiro, se você vai ser, sei lá, qualquer coisa que você tem que ali trabalhar no exército, você é transferido para um certo grupamento ali no exército que chama a bateria de serviço, né? Que é onde todo mundo que faz alguma função, né? Se você é mecânico, qualquer coisa que você faz, você é transferido para ali. E nós, que fomos transferidos para lá, a gente tinha que fazer tudo que os outros soldados iriam fazer no decorrer do ano, a gente tinha que fazer ali em 1 ou 2 meses, porque nós tínhamos que adquirir funções, nós iríamos substituir os soldados que estavam saindo, então a gente tinha que fazer tudo, né, os acampamentos ali, né, tudo antes dos outros, para a gente ter ali o período básico feito, para a gente poder assumir as nossas funções, né. E aí, putz, tipo ali uma semana assim, nós iríamos para o nosso primeiro acampamento, né? Enquanto os outros soldados ainda estavam, né, ajeitando um monte de coisa. Acho que só dali a um mês eles iriam fazer o primeiro acampamento deles, né? Nós já íamos ali já direto para o primeiro acampamento, que era na fazenda do Pirapitingui. Era um lugar ali não era em volta de Itu, era mais perto de Sorocaba. E era um lugar ali, uma área do exército, né? O pessoal chamava de Pira, né? Para poder encurtar, em vez do Pirapitingui era o Pira. E o Pira era um lugar que você ia para lá, eles te faziam, né, você dormia à noite lá no tempo, te jogavam dentro da água, dentro da lama, né, aquele período básico ali, né, para poder te botar aquele negócio ali de soldado mesmo. E eu fiquei sabendo que eu teria que fazer coisa no sábado, né, que nós iríamos passar 2 semanas lá, eu teria que fazer, né, atividades no sábado. E eu não era enfermeiro, né? Se eu fosse enfermeiro, né?
o pessoal, né, quando você está na área de saúde, né, se você, né, trabalha na área de ali, né, assim, em hospitais, em coisa, é meio que aceito, né, você exercer funções no sábado. Mas ali não, eu estava como soldado raso, então quer dizer, eu não podia, né? Eu não podia fazer nada. E eu falei, putz. Aí eu cheguei pro tenente, né? O chefe ali, né, o comandante ali da nossa bateria, né? Da bateria de serviços, eu expliquei a situação para ele, né? E ele deu risada na minha cara. Ele falou: Não, cara, isso aqui é exército. Você faz, você vai pra cadeia, né? Em Itu ali, aquela cadeia, eu nunca fui pra cadeia, mas eu via como é que os caras faziam ali, né? Era aquela cadeia feia, aquele negócio escuro ali, cheio de mofo. Eles jogavam água no chão e eles te punham de camiseta e shorts ali, né? E você não podia sentar, era um negócio problemático, né? E, e eu falei, putz, grilo, e eu falei pra ele, eu falei, olha, tenente, o senhor vai me desculpar, mas eu não posso, por motivo religioso, eu não posso. Aí ele virava pra mim, dava risada, falava, veremos, veremos, soldado, veremos, Nogueira, né? E aí ele começou, acho que ele viu que eu estava sério mesmo com respeito a isso, e ele começou a fazer uma certa pressão psicológica para ver se ele conseguia resolver o problema ali, né? Eu estava sentado comendo assim, né? Tava lá comendo ali, e ele chegava e sentava na minha frente e falava: E aí, Nogueira, eu vou acabar com você lá e é no sábado. Você vai ver o que eu vou aprontar com você no sábado. E eu falei, putz, grila, né? E eu ficava naquela, né? Pô, moleque novo, né, meu? Ali 18 anos, né? E eu comecei a ficar meio, né? Mas eu falei, pô, meu, né? Você lembra de todas as histórias, né? Daniel, né? José, e você fala, putz, meu, eu não posso trair a minha fé, né? Se eu não acreditasse, aí é outra história, mas eu eu acredito, né? Acredito até hoje, então eu falei, putz, eu não posso chegar aqui na cara dura né, me render a isso. E ele chegava e eu falava, não, eu não vou, eu não vou. Você vai pra cadeia, a gente vai. Well, me mete na cadeia então, né? Aí resultado, né? Com 4, 5 dias de exército, eu fui parar nas barbas do coronel, né? Acho que eu fui o primeiro ali, acho que ninguém tinha ido conversar com o coronel, né? E, e daí tava eu lá, né? Aí o tenente chegou, ó, né? Eu tava vestido assim, né, de camiseta, né? Porque no exército você tem números, né? De uniforme. Uniforme 7 era o uniforme de educação física. E eu tava ali, né, de camiseta. O tenente chegou, Nogueira, coloca a sua gandola, né? Que era aquele, né, aquela jaqueta, né? Para você ficar com o uniforme completo. Nós vamos conversar com o comandante agora, o coronel. Eu falei, putz, querido, né? Eu, aquele cara, né, do IAS, aquele cara tímido ali, gostava de ficar na minha. E fazer o quê? Aí fomos pra lá, né? Aí cheguei lá na frente do coronel, né? Sentido, descansar, pá. Aí o coronel, né? Aquele vozeirão assim, um soldado Nogueira, eu gostaria que você me explicasse qual é o problema. E aí eu peguei e expliquei pra ele, né? Eu falei, olha, coronel, eu não gostaria que o senhor pegasse isso como uma coisa pessoal, né? E eu procurei ser o mais polido possível com ele, né? Principalmente naquela época, né, que a gente estava saindo da escola ali, né, o português direitinho, eu falei polidamente com ele, né, português correto ali. Falei, eu não gostaria que o senhor tomasse isso como uma afronta à sua patente, não é? Eu respeito muito o senhor, né? Eu respeito a instituição militar, tudo tal. Dei aquela, né? E falei, mas
senhor vai me desculpar, eu não posso efetuar nenhuma atividade que não seja religiosa no sábado. E o exército garante a minha liberdade religiosa, né? Joguei tudo isso para ele e tal. E ele falou, mas espera aí, o que que tem o sábado, né? Eu falei, não, é que no sábado, né, como diz o mandamento, ele falou, não, o mandamento fala para você observar domingos e dias de festa. Eu falei, não, isso aí quem manda isso é o catecismo da Igreja Católica. Aliás, o exército lá, a instalação era uma igreja católica antiga, uma igreja bonita. Se vocês pegarem aí o Google Maps, se vocês forem no exército de Itu, vocês vão ver lá aquela igreja católica bonita, aquela coisa antiga, aquele chão de madeira grossa, assim, um negócio. E ele mandou trazer, né? Eu falei para ele, falei, não, isso é o catecismo da Igreja Católica que fala isso. A Bíblia, ela te manda guardar o sábado, o sétimo dia da semana, né? E ele mandou trazer a Bíblia lá. E nós lemos lá, e ele, eu não sabia. Então, quer dizer, me deu um pouquinho ali de moral, mas ele fechou a Bíblia e falou, olha, você vai fazer o que eu te mandar. Aí eu falei, bom, daqui não tem saída, né? Aí eu peguei, né? Lembrei daquela história lá de Daniel, né? Daniel, ele foi até meio... Daniel não, né? Sadraque, Mesaque, né? Abtinego lá, eles foram até meio, eles falaram, rei, nós não temos mais resposta para o senhor, a gente não vai fazer, né? O senhor pode jogar a gente na fornalha ali, acabou, né? Eu não fui tão incisivo assim, mas eu falei, olha... coronel, de novo, o senhor me desculpa, eu gostaria tanto de poder, né, seguir as ordens do senhor. Eu não sou um soldado em rebeldia, mas eu obedeço a uma... Como é que foi que eu falei para ele? Eu obedeço a uma autoridade superior. Foi exatamente isso que eu falei para ele. Eu obedeço a uma autoridade superior, né? E ele não gostou, entende? Ele, acho que um pouquinho de moral que eu tinha ganhado com ele ali por educação, por polidez ali, eu acho que eu perdi tudo ali. E ele falou, você vai para a fazenda do Pirapitingui e você vai efetuar todos os exercícios e ordens que eu te mandar no dia que eu te mandar. E aí eu peguei e falei, bom, quando é assim você tem que pegar a onça na toca, né? Aí eu repeti, eu falei, olha, coronel, de novo, o senhor me desculpa, eu respeito muito a patente do senhor, mas eu obedeço a uma autoridade superior ao senhor. E aí eu vi que o negrão ficou assim, né? O criolão, ele ficou mordido. Ele falou, você vai para a fazenda do Pirapitingui e você vai efetuar todos os exercícios. E aí eu falei de novo, e ele falou de novo. Aí até que ele falou, tenente, retira o soldado Nogueira daqui. Aí o tenente me deu a ordem, né? Eu saí e... e daí começou, né, a pressão psicológica de novo. O tenente chegava para mim e falava, olha, eu vou acabar com você lá na fazenda do Pirapitingui. Você não sabe o que tá para te esperar. E o Marcos Corteroli, aquele teologando que estava lá, no início, né, que eu falei para vocês, ele falou, olha, cuidado com o sargento Rubens, que ele é um ex-adventista, e cuidado com o sargento Elvis, que ele é um luterano, né, luterano na boca para fora, né, mas ele é um cara mau, ele gosta de pegar os cristãos aqui, né, quem diz que é aí cristão, essas coisas assim, e fazer a vida deles mais difícil do que teria que ser, né? A vida no exército já é difícil, ele gosta de fazer a vida mais difícil do que tem que ser. E cuidado com esses dois. Então vocês têm aí, né, já alguns personagens aqui, né? Você tem
o coronel, né, o coronel Soares, você tem o tenente, o nome dele era Tenente Del Negri, né? Você tem o sargento Rubens e o sargento Elvis. Principalmente presta atenção nesse sargento Elvis, lembra bem dele. Ele era um cara assim, bem branco, né? Ele era um loiro assim, né? Do olho azul. Ele não era um cara muito alto, né? Ele era meio baixo, mas o rosto dele, ele tinha uma cara muito irônica e uns olhos azuis assim. Ele tinha cara de mal, sabe? Daqueles nazistas assim. E nós estávamos fazendo lá uns exercícios, um pouquinho antes da gente ir para a fazenda do Pirapitingui, e ele chegou para mim pessoalmente e falou: Soldado Nogueira, eu vou te matar no Pira. Eu vou te matar no Pirapitingui. Acho que ele ficou sabendo, né, da história. Eu fiquei ali como um soldado indisciplinado, né? O primeiro, aliás, de novo, eu nem era soldado, nós éramos conscritos ainda, né? Eu já fui bater na boca lá do coronel e ele ficou sabendo e ele falou: olha, eu vou acabar com você no Pirapitingui, eu vou te matar lá. E aí, né, eu falei: sargento, cristão não teme a morte. Eu virei na cara dura. E incrível, meu, que ele meio que, né, eu pensei que ele fosse meter a boca em mim, me fazer cair ali, pagar a flexão até eu morrer ali. Quando eu falei para isso, né, cristão não teme a morte, eu nem falei assim, cristão não teme a morte. Não, só falei: sargento, cristão não teme a morte. Ele deu uma recuada, assim, sabe? Eu notei que, acho que ali o Espírito Santo, né, sei lá, ele deu uma recuada ali e não falou mais nada comigo. Achei aquilo meio estranho. E aí então começou, né? A gente está aqui já com 27 minutos, eu vou ter que gravar um outro vídeo, tá? Acho que vai ser... a minha experiência no exército daria para poder escrever um livro, né? De tanta coisa que aconteceu lá. Então acho que eu vou ter que fazer alguns vídeos para poder explicar tudo direitinho, né? Então é isso aí, valeu pessoal, gravo um outro vídeo para vocês depois e conto o que aconteceu lá, né? Tadã! Fiquem, né? Vai continuar, né? To be continued aqui. Valeu!